Na Idade Média, o valor de uma floresta não era medido em madeira, mas por quantos porcos ela podia alimentar. Hoje a gente se preocupa se o bacon vai durar uma semana dentro da geladeira. Pois é, para uma família camponesa, um porco era a apólice de seguro contra a fome. Transformar essa carne em algo que durasse o ano inteiro era uma ciência. O segredo começava com o sal, o ouro branco da época. Depois vinha a defumação a frio, por semanas, usando fumaça de madeiras específicas. E eles usavam até salitre, sem saber que isso os protegia contra o botulismo. E essa engenhosidade toda é o que a gente está explorando aqui na nossa série sobre conservação de alimentos na Idade Média. Este já é o nosso 10º vídeo mergulhando nesse assunto. Então, voltando ao assunto, como é que um processo tão arriscado, sem nenhum conhecimento de microbiologia, deu tão certo? O que a gente perdeu dessa sabedoria? Hoje a gente vai desvendar o passo a passo que transformava a carne de porco num tesouro que durava mais de um ano. E por falar em criar algo que dure, o algoritmo do YouTube às vezes esquece dos vídeos tão rápido quanto carne fresca sem sal. Então, para garantir que esse conhecimento não estrague, já deixa sua inscrição. É o nosso sal digital aqui para o canal. A verdade é que não era uma questão de dar certo, era uma questão de ter que dar certo. A sobrevivência de uma família inteira na Europa medieval, entre os séculos IX e XIV, dependia disso. O porco era o protagonista. Ao contrário do gado que precisava de pasto, o porco era um reciclador eficiente, comendo restos e, mais importante, os frutos das florestas, um direito conhecido como pannage. É impressionante, mas a riqueza de uma floresta não era medida em madeira. O Domesday Book, um censo inglês de 1086, media o valor de uma área florestal por quantos porcos ela conseguia sustentar. Pensa nisso! O abate, um evento comunitário em novembro, transformava essa fonte de proteína em um tesouro duradouro. E o sal era a chave de tudo, o verdadeiro ouro branco, tão valioso que seu controle gerava impostos e guerras. O bacon não era comida, era uma apólice de seguro contra a fome. E esse sistema todo girava em torno de um animal que era muito diferente do que imaginamos hoje. O porco medieval era uma criatura rústica, quase selvagem. Raças como a Tamworth ou a Berkshire eram descendentes diretas de javalis com pernas longas e focinhos feitos para forragear. A base da sua engorda era justamente o tal direito de montado, a permissão para pastar nas florestas do senhor feudal durante o outono. Registros da abadia de Cluny, na França, mostram que a taxa por esse privilégio era, muitas vezes, um porco a cada 10. O que ninguém conta é que esse cofrinho vivo vinha com um imposto embutido na própria carne. Para um camponês, o valor de um único animal na feira no século XIII podia equivaler a semanas de trabalho de um artesão. Vender um único animal na feira era o suficiente para pagar o imposto anual ao senhor. Era um pilar econômico. E quando esse cofrinho finalmente estava pronto para ser quebrado, o processo era um evento social estratégico. A matança acontecia no final do outono, entre novembro e dezembro. A escolha era puramente lógica. O frio ajudava a conservar a carne durante o processamento, diminuindo o risco de contaminação. Curiosamente, o nome do mês de novembro em polonês, listopad, significa queda das folhas, marcando exatamente essa época. O trabalho era dividido. Homens no abate, mulheres e crianças na limpeza das tripas e separação da gordura. O princípio era o aproveitamento total. O sangue virava morcela, as tripas viravam embutidos, a gordura virava banha para cozinhar, e os cortes nobres como a barriga e o lombo iam para a cura. Mas nada disso funcionaria sem o ingrediente principal, o sal. Sua importância era tão fundamental que a nossa palavra salário vem do latim salarium, o pagamento que os soldados romanos recebiam para comprar sal. Na Idade Média, as minas de sal, como as de Hallstatt, na Áustria, ou Wieliczka, na Polônia, eram fontes de poder para a nobreza e a igreja. O mecanismo é simples, osmose. O sal puxa a água das células da carne e das bactérias, desidratando tudo e tornando o ambiente inabitável para micro-organismos. O problema era o custo. Registros do século XIV mostram que um alqueire de sal, cerca de 36 litros, podia equivaler a um dia inteiro de trabalho de um carpinteiro. Imagina! Isso forçava uma eficiência brutal no seu uso. Se você achou essa informação valiosa, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem isso também. Para mais histórias que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. E deixa nos comentários, qual parte dessa história mais te impressionou até agora?
Com o sal garantido, o processo de cura a seco começava. A peça de carne, geralmente a barriga, era esfregada vigorosamente com uma mistura de sal grosso, numa proporção de 4 a 6% do peso da peça. A essa mistura eles adicionavam salitre, o nitrato de potássio, que encontravam naturalmente no solo de celeiros. Sem saber, eles estavam usando um composto que inibe a bactéria do botulismo e ainda fixa a cor avermelhada da carne. A peça era então coberta com essa mistura e deixada em caixas de madeira num porão frio. A cada poucos dias era virada e o líquido que soltava era drenado. O processo todo durava de 2 a 4 semanas. Mas só o sal não era suficiente para garantir a proteção contra o mundo exterior. Faltava uma camada de blindagem química. É aí que entrava a defumação. Quase sempre a frio, com a temperatura abaixo de 30 graus, expondo a carne à fumaça por dias, às vezes semanas. A fumaça é rica em compostos como fenóis e aldeídos, que são antimicrobianos e antioxidantes. Isso criava uma casca protetora na superfície da carne, impedindo moscas e mofo. As famílias tinham seus fumeiros, estruturas simples de pedra ou madeira. A escolha da madeira era crucial, assim como é para um mestre churrasqueiro hoje. Carvalho e faia eram comuns. Macieira e cerejeira davam um sabor mais suave. O paradoxo é que o principal objetivo era criar uma barreira física e química. O sabor foi um efeito colateral genial. A carne estava quimicamente estável, mas a transformação final ainda estava por vir. A última etapa era a maturação. As peças eram penduradas em ganchos em locais frescos, secos e ventilados, como sótãos ou perto da chaminé da cozinha. Esse período podia durar de 1 mês a mais de 1 ano. Durante esse tempo, a carne continuava a perder umidade, concentrando o sabor. Enzimas naturais quebravam proteínas e gorduras, desenvolvendo uma complexidade absurda. Um tratado agrícola do século XIV, o Leviandier, já destacava a importância de pendurar a carne em bom ar. O resultado final era um produto estável à temperatura ambiente que durava mais de 1 ano. E assim, um animal que era um cofrinho vivo se transformava em um tesouro comestível. Mas um tesouro precisa de um cofre. O bacon, agora estável, exigia um armazenamento inteligente para durar mais de 1 ano. A solução mais comum era simplesmente deixá-lo pendurado no fumeiro, ou numa despensa fria e escura. Outro método era mais engenhoso. As peças eram envolvidas em panos e enterradas em caixas de madeira cheias de cinzas ou farelo de trigo. Esse material criava uma barreira contra a luz, o ar e os insetos, além de absorver qualquer umidade residual. Mas a técnica mais impressionante usava a própria gordura do porco como armadura. Pedaços de carne eram submersos em potes de cerâmica com banha derretida. Ao solidificar, a banha criava um selo perfeitamente hermético, bloqueando o oxigênio. Para uma família, ter várias peças de bacon guardadas assim era o equivalente a ter dinheiro no banco hoje. Uma garantia absoluta de segurança alimentar. Basicamente, eles inventaram o método confit por pura necessidade, um princípio que a alta gastronomia francesa usa até hoje. Essa proteção, no entanto, podia ganhar uma camada extra de sofisticação e de poder. Para a nobreza e os mosteiros, o sal não vinha sozinho. Especiarias como pimenta do reino, cravo e gimbro eram adicionadas à cura. E isso não era apenas para o sabor, era uma segunda linha de defesa química. A pimenta, por exemplo, contém piperina, um composto que inibe ativamente o crescimento de bactérias. O gimbro, comum nas florestas da Germânia, não só dava ao speck seu sabor característico, mas também trazia suas propriedades antifúngicas para a batalha. O custo oculto é que essas especiarias, vindas de rotas comerciais longas e perigosas, eram absurdamente caras. O sabor do seu bacon denunciava sua classe social. Um camponês usava ervas do quintal, como tomilho ou alecrim. Um nobre exibia sua riqueza com o aroma da pimenta da Índia. É o mesmo princípio por trás de um pastrame artesanal hoje. A mistura de especiarias é a assinatura. Para mais histórias que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se. Nós postamos análises como essa quase toda semana. Com a carne segura e saborosa, seu verdadeiro propósito entrava em cena. O bacon não era um item de café da manhã, era combustível.
Para um camponês que passava 10 horas no campo, a gordura era o verdadeiro prêmio, uma fonte de energia densa e barata. Uma fatia grossa, frita na própria banha e servida com pão escuro, era um almoço completo. Pequenos pedaços davam sabor e substância ao pottage, um cozido perpétuo que ficava no fogo por dias. E em tempos de guerra, o bacon se tornava uma ração militar perfeita. Leve, denso em calorias e incrivelmente durável. Manuais militares da época, como o De Re Militari de Vegecio, já destacavam a necessidade de rações que não estragassem. O bacon era a power bar do século XII, alimentando exércitos em longas campanhas. E essa lógica se adaptou de maneiras fascinantes por toda a Europa. O clima e a cultura local criaram uma família inteira de produtos a partir da mesma peça de porco. Na Itália, com seu clima mais seco, a tradição romana evoluiu para a pancetta, curada ao ar livre, sem defumação. Na região alpina, fria e úmida, o speck precisava de uma defumação intensa para se proteger do mofo. Na França, os lardons se tornaram a base indispensável de pratos rústicos. Já na Península Ibérica, a tradição de curar o porco inteiro deu origem ao presunto, mas o toucinho curado permaneceu como pilar da cozinha. A consequência inesperada é que essas variações, nascidas da necessidade climática, criaram identidades culinárias que definem a Europa até hoje. A carbonara moderna, feita com guanciale, só existe por causa dessa lógica medieval. Mas esse conhecimento empírico era uma caminhada na corda bamba, e a queda era fatal. O processo todo era um jogo de alto risco contra inimigos invisíveis. Um erro na quantidade de sal e a carne apodrecia. Umidade demais e a gordura ficava rançosa. O mofo era uma ameaça constante e os produtores experientes precisavam saber diferenciar o mofo bom, esbranquiçado, que podia ser raspado, do mofo ruim, escuro e tóxico. Mas o maior perigo era silencioso: o botulismo. A toxina da bactéria Clostridium botulinum prospera em ambientes sem oxigênio, como o interior de uma carne curada. Eles não tinham como saber disso. A reviravolta é que o uso de salitre, aquele composto que eles encontravam no chão dos celeiros, era a única coisa que os protegia. Sem saber, eles usavam a única arma eficaz contra um assassino que nem conheciam. É essa tradição, nascida do risco e da necessidade, que deixou um legado duradouro. Os princípios fundamentais da charcutaria moderna, sal, fumaça e tempo, foram forjados nessas cozinhas medievais. A ciência apenas deu nomes aos processos que eles dominaram por observação e repetição. Produtos como a pancetta, o speck e o toucinho artesanal são descendentes diretos dessa engenhosidade. Ao lutar contra o tempo para preservar uma fonte de proteína, eles não apenas garantiram a sobrevivência, eles transformaram a necessidade de sobreviver na arte de saborear, uma reserva de valor calórico e cultural que atravessou os séculos. E essa arte, nascida do estômago vazio, não era para ser admirada, era para ser devorada. Uma obra-prima esculpida pelo medo da fome, onde o menor erro não resultava numa crítica ruim, mas numa sepultura. Uma beleza perigosa, funcional e, por isso mesmo, honesta. Nós romantizamos essa sabedoria ancestral, chamamos de charcutaria artesanal. Mas para eles, não havia nada de nobre nisso. Era apenas o cálculo frio entre o trabalho exaustivo e a morte por inanição. A sofisticação é um luxo que só quem tem a barriga cheia consegue enxergar. Hoje, nosso maior risco alimentar é um iogurte vencido há um dia. A gente lê rótulos com aditivos de nomes complicados, temendo o que não entendemos. Eles temiam o silêncio do inverno. O nosso pânico é uma escolha. O deles era a única opção disponível no cardápio da realidade. Para não perder a próxima batalha pela sobrevivência, inscreva-se. Na sexta, às 18 horas, vamos sair da despensa e ir para o quintal. Falaremos sobre jardinagem medieval. Parece tranquilo, não é? Pense de novo. Quantas das suas plantas de apartamento realmente te manteriam vivo? A fome deles foi o tempero que nós perdemos o paladar para sentir.